Sim, padre, vivi uma tragédia que me desequilibrou muito. Aconteceu na nossa família no dia 30 de dezembro de 2008. A minha sobrinha de 15 anos, que vivia sob os meus cuidados, suicidou. Vejo dois aspectos. Um positivo, que é Jesus está no meu coração, exime-me da culpa que eu carrego. Mas também há um aspecto negativo que muitas vezes prevalece, que é fruto da minha doença, que vem me afirmar que a culpa da sua morte é minha. Sinto o desejo de ir ao mesmo prédio de onde ela se julgou e repetir a mesma insanidade. Mas graças a Jesus e ao trabalho que o Senhor tem feito na minha vida, falta-me a coragem de desagradar a Deus e não quero entristecê-lo com essa falta de fé. Para que o Senhor entenda melhor o meu sentimento de culpa, vou lhe falar de maneira carinhosa, sucinta sobre a minha sobrinha Tassiana. Ela fala da menina, que a menina era uma menina muito especial, muito doce, e que infelizmente caiu neste absurdo de querer morrer, né? E ela está vivendo um agravante terrível, que é, ela é acusada no inquérito policial pelo namorado dela, né, pelo namorado da Tassiana, de ela ter sido a culpada por causa do horário que ela colocava no namoro dos dois. O garoto alega que a menina estava insatisfeita com isso. O juiz deu por encerrado o caso por não ter provas concretas contra a mencionada tia, que sou eu. Padre, o sentimento que tenho é: a vida toda de Tassiana foi empurrada para um abismo e eu dei o empurrão final. É isso que me mata a cada dia. Minha filha, não permita que isso aconteça. A Valéria, a gente não tem como entrar dentro do coração daquele que se foi, a gente não tem como conhecer os motivos. Uma coisa é certa, é uma imbecilidade pensar que a sua sobrinha iria se matar porque você colocou horários para o namoro dela. Não. Infelizmente, minha filha, os nossos jovens estão chegando. Você mesmo estava dizendo que ela foi parar nas suas mãos justamente por causa de uma história difícil que essa menina já tinha. Filho é igual casa, se não tiver bom alicerce, não fica de pé muito tempo. É assim. Você pegou essa menina num determinado momento da vida em que você já não tinha mais como interferir nos alicerces dela. É muito difícil a gente oferecer estrutura de vida àquele que já chega totalmente desestruturado. Eu não estou dizendo que é impossível. É possível sim a gente ajudar, dar estrutura àquele que nunca teve. Mas será muito mais difícil. E aqui, minha gente, eu extrapolo a conversa, né, para poder falar com você que tem filho. Cuidado com o que você está oferecendo a esta criança. Cuidado com o lar que você está colocando sob os pés desta criança. Tudo isso que você oferece hoje será determinante para o futuro, quando jovem, quando adulto, quando é idoso. A gente não é por acaso. A gente é o fruto de todas as influências que a gente recebe. A gente nasce e já começa a receber essas influências. E a gente precisa lutar muito para que o nosso lar seja um lugar onde as pessoas verdadeiramente possam ser preparadas. Aqui no nosso último Kairos, esse foi um tema da nossa pregação. O ser humano precisa ser preparado. Nós não damos conta da vida de qualquer jeito. É preciso ter uma estrutura. E amar é justamente emprestar esta estrutura. É conceder ao outro a possibilidade de crescer, de não querer se matar, né? Porque o suicídio é lento, ninguém pula de uma hora para outra. Os motivos vão minando o coração da gente, né? É como aquela história que eu conto no Bem da Palavra, a Palavra do Bem, o vídeo que nós fizemos aqui pela Canção Nova, num trecho onde a gente fala dos suicídios lentos. Eu relembro a história de um moço lá em Taubaté, já no último ano de medicina, e foi encontrado morto pendurado numa corda. Imagina você, um rapaz com o futuro pela frente, no último ano de medicina, de repente aparece pendurado lá, meses antes da formatura. Essa corda não é colocada da noite para o dia. Essa corda é colocada aos poucos. E se a gente não cuida, a gente também coloca uma corda no pescoço. É o que a gente falava no início do programa. Viver é a experiência de condenar ou de salvar.
Viver é a experiência de aceitar a condenação ou de aceitar a salvação. Passa o tempo todo pelo caminho do outro, mas passa também no nosso. Hoje a gente viveu situações que nos condenaram ou que nos salvaram. É um gomo de corda que a gente põe ou que a gente tira. Tudo depende da escolha, da seleção que a gente faz. A vida precisa ser peneirada, igual o garimpeiro faz. Pega aquele monte de terra numa peneira e vai peneirando aos poucos, até ele ver se tem pedra preciosa ou não. Se não tem, ele joga tudo fora e começa de novo. O final do nosso dia deveria ser sempre uma experiência de garimpo. Olha para a peneira do dia, olha tudo o que aconteceu, tudo o que você ouviu, tudo o que você viveu, todas as situações que você enfrentou, tudo aquilo que caiu diante dos seus olhos, tudo que você viu, tudo que você ouviu, e só guarde se for precioso. A gente perde muito tempo guardando tranqueira. Jogue fora. Não leve para a sua cama, não leve para o seu sono aquilo que foi o lixo do dia. Senão vira corda no pescoço da gente. É impressionante o quanto que a gente vai se matando aos poucos quando a gente não joga da peneira o que verdadeiramente não valeu a pena. Agora, se a gente insiste em guardar tudo que não presta, aí a gente vai verdadeiramente colocando gomos na nossa corda, no nosso pescoço. E de repente, quando você menos imagina, você está pronto para morrer. É lamentável, mas é verdade. As escolhas erradas que nós vamos fazendo na vida representam uma corda que nós vamos colocando no nosso pescoço. Eu estou vendo de maneira muito feliz, né, a recuperação de um sobrinho meu que eu amo muito, que é o Conrado. Um menino que durante muito tempo, um menino bonito, inteligente, esperto, optou por colocar a corda no pescoço. E hoje, graças a Deus, por causa de olhos que estão enxergando de maneira salvífica, de pessoas que estão emprestando a ele um novo sentido para a vida, o Conrado está tendo a experiência bonita de julgar os gomos da corda que estavam no pescoço dele. Se recuperando, se reabilitando, fazendo as pazes com a vida. Pode observar, às vezes nós ficamos de mal com a vida. E toda vez que nós estamos de mal com a vida, nós começamos a criar a possibilidade da morte. Foi o que aconteceu com a sua sobrinha, minha filha. Infelizmente, ela já cresceu de mal com a vida. Faltou estrutura, faltou amor, faltou olhar, faltou cuidado. O lar não foi o que ela precisava. E chega num determinado momento que qualquer fraquezazinha, qualquer dificuldade, ela pula. Por quê? Porque não está preparada. Sofreu demais. Não aguenta mais os problemas da vida. Falta preparo para permanecer de pé. É por isso que é tão difícil recuperar uma pessoa. Porque é nesta hora que vai valer o quanto que a gente foi bem educado, o quanto que a gente foi bem estruturado. É igual quando eu tive hepatite. Eu me lembro direitinho de uma frase do doutor Antônio. Eu falei, doutor, e agora? O que a gente vai fazer, né? Ele falou, padre, agora não tem que fazer nada. O senhor pegou uma hepatite, está com uma hepatite, e agora vamos ver o que o seu organismo é capaz de fazer com o problema que o senhor tem. Da mesma maneira, quando o Robinho estava com câncer, né? Eu fiquei assim tão abalado com a doença do Robinho, né? Que eu fui buscar todos os recursos que eu podia, né? Para ver se a gente salvava aquele menino. E aí um amigo meu que é médico me disse de maneira muito dura, muito crua. Eu falei para ele assim, e agora, nesse período da recuperação dele, né? Modificar a alimentação dele, vamos fazer isso, fazer aquilo. Papai, ele olhou e falou assim, olha padre, tudo isso a gente acha que vai modificar. Tá certo, que dá uma alimentação para ele, vai ajudar um pouquinho no restabelecimento dele. Agora, não se iluda. É o passado que vai ser determinante agora. Tudo que esse menino comeu, tudo que esse menino viveu, tudo que ele fez com a saúde dele, será determinante agora para a recuperação dele ou não. Meu amigo. A vida é assim. Um dia nos coloca diante das escolhas que a gente fez. E aí, por que eu tive a oportunidade de sair daquele quadro horrível
que a minha hepatite complicou demais, porque eu estava usando medicamentos terríveis naquela época, altamente hepatotóxicos, né? Imagina, eu estava tomando um anti-inflamatório porque eu já estava sentindo as dores articulares, né? Já era um sintoma da hepatite, mas eu não sabia que era. Eu estava achando que eu estava com artrite, artrose, aquela montoeira de coisa. Eu estava tomando há mais de um mês um medicamento altamente hepatotóxico, quando de repente descobri que eu estava com hepatite. Imagina um fígado que já estava sofrendo com hepatite, sofrendo ainda com desgaste de anti-inflamatórios pesadíssimos. A fragilidade do organismo é imensa, ele não consegue, quase que eu precisei de um transplante. E aí, qual é a luta? A luta de todo um processo de saúde que, graças a Deus, eu estava vivendo nos últimos tempos, de disciplina, de alimentação, de sono, de trabalho. Estava vivendo certinho, graças a Deus. Eu adoeci no momento que eu estava vivendo certinho. E aí o meu organismo reagiu. A vida é assim, minha gente. Mais cedo ou mais tarde, nós vamos ser cobrados por aquilo que a gente alimentou dentro de nós.